Então, eu acho que é assim, a gente não pode ter, vou usar o acessório porque sim, porque é assim que todo mundo faz. Né? Qual que é o objetivo do acessório, como que ele vai ajudar em determinada ação? Isso aí vai... a gente já tem que fazer essa correlação, né? Assim, o que o acessório vai ter de importância para o aprendizado da pessoa. Né? Então, voltando à coisa do iniciante, eu acho que assim, é muito estressante para o iniciante a gente ficar com um grau de correção muito microscópico. Né? Assim, conseguir fazer a pessoa, né, estender os braços retinho e esticá-la para cima já é um prodígio. Né? Já é uma coisa, ela precisa de uma compreensão. Né? Estou lidando com a minha irmã iniciante, né? Assim, né, você precisa dar uma orientação de forma a explicar por que é importante fazer aquilo, né? E esticar. Por que eu não posso? Por que isso aqui não é o meu braço esticado? Né? Por que eu tenho que absorver, né? Firmar mesmo o tríceps e tudo mais? Eu não preciso ficar fazendo isso com todas as ações. Né? Então, eu acho que por isso que você acabou demorando na tua aula. Você deve ter ficado focada em colocar todas as ações, né, da estrutura toda da postura. Talvez isso tenha demorado um pouco. Então, escolher uma ação, né, e percorrer todas elas e fazer ela experimentar nas diversas posturas, às vezes fica mais interessante, você reforça mais um conceito e o conceito pode ser mais absorvido. Né, melhor se apropriar mesmo. Peraí, Sil, peraí, um minutinho. Tem uma dica que é assim, se a aula tem, sei lá, 1h30, você fica 40 minutos em postura em pé. Você não vai fazer 1h15 de postura em pé e dar o shavasana de 15 minutos depois. Você frita o iniciante, entendeu? Assim, então tem um tempo, assim, você vai começar a medir mais ou menos, né? Quanto de tempo que eu consigo segurar todo mundo, né? Alunos de modo geral, mas especialmente os iniciantes. Você não vai ficar muito mais que meia hora, 40 minutos, com o cara em postura em pé. Né? Então, assim, né, com isso, você vai regulando, né, a série que você vai dar. O que eu achei super... fala, Silvia, então. Você precisa dizer, abrir o microfone. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Não, acho que é você que tem que ligar mesmo, porque eu não consegui. Pronto, ligou. Não, então, é de uma revista que eu tirei uma cópia, até em inglês, está falando dos props, né? Do método Iyengar sobre os props. E o próprio Iyengar, né, fala que os props devem ser usados para aprofundar a experiência do asana quando você já está desenvolvendo ele, né? Uhum. Claro que usar no começo, mas eu entendi que a gente pode deixar ele mais à vontade, né? Uhum. E também quando a gente fez o curso com você do elemento terra, que eu acho que você deu uma vez o elemento terra, né? Uhum. A gente falou bem disso, né? O yoga ele começa do elemento terra, que é do mais denso para o sutil. Então, se a gente vem um aluno que ele ainda está todo denso nessa parte, é legal a gente trabalhar. Que nem eu já peguei aluno assim que não sabia nem que ele tinha um pé chato, que tinha o arco do pé, essas coisas. Então, a gente pode estar focando as ações nas ações do pé, pelo menos no início, né? Eu acho. Sim, sim. Então, assim, é isso que eu estou falando, assim, o método é gigantesco, né? Eu posso pegar cada ponto, então, posso fazer todas as posturas pensando no pé, posso fazer
todas as posturas pensando num específico. Posso fazer todas as posturas mais rapidamente, passando por várias ações. Então, assim, são muitas formas da gente se apropriar das séries e, principalmente, de criar, desenvolver uma aula, né? O que eu acho que é interessante? Vamos tentar voltar para a apostila. E eu acho que... Como que eu li essa apostila, né? Ela tem uma estrutura que eu acho que é isso que eu quero fazer vocês se apropriarem, né? Assim, dar uma luz de como ler essa apostila e falar, ok, eu já fiz Tadasana de 250 mil formas diferentes, com, sei lá, 92 acessórios diferentes, né? Mas o que é Tadasana? Aqui, puro e simples, né? O que é a definição mais básica para o iniciante, segundo a Gita Iyengar, né? Então, Tadasana é isso aí, vai ficar de pé, com os pés unidos, veja que o peso do corpo esteja bem distribuído nos pés, patelas erguidas, canelas em linha com os ossos das coxas, a coxa frontal pressionando para trás. Então, olha só, isso não é uma ação qualquer, é uma ação fundamental para a gente. O iniciante tem que saber isso aí, tem que saber pressionar as coxas para trás. Manter a coluna ereta, peito erguido, os braços esticados para baixo, ao lado do corpo, em linha com os quadris. Role os ossos dos ombros para trás e coloque as escápulas para dentro. Pescoço esticado e a cabeça à frente, né? Olhe à frente. Então, essa é a estrutura geral da postura. Então, esse é o básico, isso aí é o início, né? Isso aí precisa saber. Precisa saber, né? Assim, quando? Hoje, na primeira aula? Não, ela dá uma semana para aprender isso daí. Né? Assim, teoricamente, a pessoa vai praticar e tudo mais. É no primeiro momento que ele vai conseguir fazer tudo isso e vai conseguir manter? Difícil. Uma coisa, às vezes, ele até consegue saber, tem que erguer a patela. Mas e para manter aquela patela erguida? Upa! Né? Mesmo alunos intermediários aí, que, né, mais avançados, a gente ainda corrige, né? Assim que ou os professores que vêm corrigem a gente, né? A patela erguida, não sei o que. Se eles estão falando, porque eles estão vendo patela para baixo, né? Fala, Ana. Então, por isso que eu optei justamente por esse caminho de trabalhar bem Tadasana e deitado primeiro, para ele sentir. Eu usei o bloquinho entre as escápulas e na cabeça para começar a aula, primeiro para ele sentir a abertura do peito, né? Para os alunos sentirem isso. E depois tirou o bloquinho e foi para o chão, com os pés juntos na parede, dando todas essas ações, entendeu? Ergue as patelas, procura manter, coloca as coxas para o chão. Isso deitado, Supta Tadasana, que eu comecei a dar. Depois eu dei Urdhva Hastasana, segurando o bloquinho assim, e depois sem o bloco, apoiando os polegares no chão, atrás, sabe? Com o braço esticado e polegares, para eles sentirem Urdhva. Porque eu acho que no iniciante, e principalmente um online, que você não pode colocar a mão, chegar perto, mostrar pertinho, eu acho que isso leva um tempo para ele assimilar, não é uma semana, ele não está na Índia fazendo todo dia, entendeu? Sim, concordo. Então, assim, eu fiz isso, aí depois a gente foi para Dandasana, e Urdhva Hastasana em Dandasana, e eu sempre falando assim, volta lá quando você estava deitado, lembra do chão. Aí em pé, Tadasana de pé, ele já tinha uma outra percepção. Aí foi Tadasana de pé, Tadasana em Gomukhasana, Tadasana em Urdhva Hastasana, e aí Utkatasana.
Então, assim, a percepção dos pés, assim, da posição do braço, o Tikatasana, primeiro eu desci com a mão na cintura, para ele lembrar do peito aberto. Na primeira série, Ana, a gente vamos ficar nas posturas da série mesmo. O Tikatasana não entrou na primeira semana. Sim, então, mas aí eu comecei tudo só focando o Tadasana, né? Num iniciante, assim, e menos acessório. Tá. Eu já falei podemos tirar o seu som? Tá. Da outra vez que eu falei, né? Assim, será que foi com vocês aqui? Agora não estou lembrando para quem que eu falei isso. O fato da gente ter um iniciante que nunca fez yoga, ou tá te conhecendo, não conhece o lugar que ele está, não conhece o ambiente, começar com postura em pé é muito legal, porque ele se sente num lugar de segurança. Ele está de pé, se ele quiser, ele vai embora, sabe assim? Ele está numa situação que ele está sob controle. Né? Então, assim, outra dica, assim, você nunca vai ficar amarrando o aluno no começo. Isso aí é dica preciosa, assim, não inventa de amarrar aluno nos primeiros meses. Você precisa deixar ele ficar um pouco mais à vontade para inventar de amarrar a pessoa. Então, assim, começar com postura em pé, você tá assim, ó, você tá no mesmo nível que ele tá no mesmo nível que você, sabe assim, vocês estão mais, você não tá, se fosse uma aula presencial, você botou todo mundo deitado, você tá de pé andando no meio dos alunos, a pessoa deitada, sabe assim, a gente tem que pensar assim, são pequenas coisas que se a gente der atenção, né, pode ser uma coisa não tão confortável. Tudo bem que ele se colocou lá, ele foi por livre vontade, né, de chegar aí procurar uma aula de yoga e tudo mais. Então ele vai com uma expectativa de fazer coisas diferentes mesmo. Mas o fato de começar com uma aula com posturas em pé e você tem, né, um contato visual, né? Então. Eu acho um equívoco, assim, né, esse tipo de coisa, né, entrar dentro da cadeira, né, assim, coisas que são interessantes para quem já tem bastante tempo de prática, mas que pode ser meio estranho, né? A gente tem que, se a gente quer chamar o iniciante, né, fazer ele ficar, eu acho que tem que dar um conforto para ele. Você tem que criar uma relação, né, de confiança, né, e ao mesmo tempo que ele está se confortável, que ele tá um pouco no comando também, né? Então eu acho que é legal. O que eu ia falar também? Você tem que observar também como é que está o geral da pessoa. A Paula que sai mesmo correndo. Isso é estranho, tá vendo? Eu fui dar essa aula também para uma aluna minha, ela não é iniciante, mas ela é meio dispersiva, assim. Ela já tem bastante tempo de prática, mas ela é hiper dispersiva, então eu tenho que tratar ela meio como iniciante. Ela faz uma aula só por semana, né, não tem uma regularidade, mas mesmo assim ela já avançou bastante, faz bastante coisa bacana, interessante, criou força, uma pessoa que nunca fez nada de atividade física e tudo mais. E aí eu comecei a dar um pouco mais de instrução, né? Então, assim, o que eu fico fazendo com ela é muito aquilo que eu dei essa diquinha também. Iniciante é legal também a gente fazer movimento, fazer repetição, para ocupar a mente e ele ficar, e ele começar a seguir você, porque se você der muito tempo para ele parar, ele vai parar e vai escapar lá para o lado. Então, assim, você fazer uma coisa, né, conduzir um caminho e ficar falando e vai contando, ele vai fazendo movimento, isso aí vai entretendo a mente da criatura, né, e você vai ganhando, né, a confiança dele.
E aí, com ela, eu faço um pouco isso, né? Eu fico dando repetições, aí coisas que ela faz bem, que ela é super flexível, aí eu coloco umas gostosinhas no meio, assim, que ela se sente bem, aí depois ralo um pouco lá, fazendo um pouco de postura de força que ela não tem. Então, assim, eu fico dosando e aí eu vou toreando, ela está bastante tempo já comigo, com ganho significativo, de verdade. Ela cresceu 2 centímetros, pra você ter uma ideia, né? A estrutura da postura da pessoa antes era essa, né? E ela cresceu assim, no exame médico da empresa que ela trabalha. Mas eu tentei colocar essas ações mais pontuais assim com ela, eu vi que os olhinhos dela foram começando assim, foram virando, foram viajando. Aí eu falei, bom, tá bom já, de ação interna, tá bom, voltamos um pouco para a coisa do movimento, para coisa, né? Então, assim, você tem que ter uma sensibilidade de perceber qual é a turma que vai dar conta, né, dessas ações e até quando, né, eles têm atenção, que você segura a atenção deles. Então, começar a postura em pé, né? Você dá uma sensação de segurança da pessoa, você dá uma instrução, você escolhe uma, por exemplo, sei lá, coxa para baixo, né? Coxa para trás. Então você vai conseguir fazer Tadasana, empurrando as coxas para trás. Vai fazer Urdhva Hastasana, coxas para trás. Será que a hora que você erguer os braços, sua coxa foi lá para frente? Será que, sabe, Trikonasana, você está vendo que na hora que você virou os pés, você viu que a coxa foi lá para frente? Você pode eleger um assunto. Você vai sentar em Dandasana. Como é que você senta em Dandasana e pressiona as coxas para baixo? Você elegeu um assunto, você vai percorrendo todas as posturas com aquele assunto. Talvez essa coxa saia com uma informação. Né? Talvez essa prática dê uma tonificada na ação das pernas, né? E uma consciência. O que eu achei legal, fala, quem que falou? Que tem mais dúvidas. Fala. Desculpa te cortar, mas... Imagina, vamos falando, pra gente falando mesmo. Tá, a primeira dúvida é por que ela usa Samastiti em vez de Tadasana? Eu fui pesquisar antes de trazer essa pergunta aqui, e aí em alguns blogs tem que Tadasana é mais a postura e Samastiti traz mais essa ideia de um comando de atenção no corpo todo, com peso dividido, porque Sama é plena igual, né? E Stiti em pé. Então, dividido, então tem mais essa intenção do comando. Agora, por quê? Porque no Lighton Yoga, o Iyengar, ele traz Tadasana. E por que aqui ela usa Samastiti? Ai, Michela, isso... eu acho que mas tem... É só o começo, tô cheia de... Não, eu sei. Eu também tenho. Mas ele fala Tadasana ou Samastiti no Lighton Yoga, se não me falha a memória. Eu acho que sim. Sim. Tem uma coisa, Michela, assim, às vezes que eu fui para a Índia, me dava nervoso isso. Porque às vezes tinha nomes diferentes. E o próprio FAEC também, como a gente tem treinamento, né, assim, a partir das vindas do FAEC e tudo mais, eu fui me habituando também com um tipo de raciocínio e de estrutura de postura, e tem algumas posturas que são meio intermediárias, né, que você conhece, sei lá, porque é a preparação para uma outra postura mais avançada, você acaba chamando aquela postura de preparação para sei lá o quê. E aí, no fim, aí você vai para a Índia, você descobre que aquela postura tem um nome. E às vezes aquele nome não tem nada a ver com aquela postura para qual ela era a preparação. É meio confuso essa coisa dos nomes, viu? E mesmo assim, algumas posturas que o FAEC tinha, né, uma composição, ela fazia uma composição lá de nomes, né, porque era, sei lá, Baddha Konasana em Setubandha Sarvangasana, sei lá, vamos imaginar isso, né, que você está com Baddha Konasana e deitou em Setubandha. Se é
Setubandha Sarvangasana, com pernas de Baddha-Konasana, ou se é Supta Baddha-Konasana, Setubandhasana. Sabe assim, cada professor meio monta os nomes, assim, isso aí não... eu quero te dizer o seguinte, eu parei de perguntar, sabe, assim, para mim não é mais uma questão, sabe, às vezes eu entendo que tem uma formulação, porque aquele professor chama aquela postura daquele jeito, porque ele dá uma ênfase para um aspecto, sei lá, aquela palavra chama mais uma coisa, né, chama mais uma ação do que a outra palavra, não significa que está errado. Lu, e também porque eles veem o sânscrito diferente da gente, né? Como tem muita nuance de nome, que é isso, que é aquilo, então eles usar com muito mais naturalidade, mas para a gente fica mais difícil, porque a gente quer decorar o nome, né? Quer decorar, assim, saber as raízes, para pelo menos a gente lembrar. Não, eu acho que o que a Michela fez, eu acho que é importante, acho que é legal, assim, a gente vai buscar, e quando a gente está começando a dar aula, a gente precisa saber, inclusive, para saber, né, assim, se o aluno pergunta, fala, o que é isso? Mas a gente conseguir saber e responder, eu acho que é importante. A gente não precisa ficar inundando, né, o aluno com essas informações, mas se a gente tem interesse, né, isso é legal saber, vai lá e procura estudo, isso aí é 100% de acordo, né. Pode ir outra? Não, estamos tá em Tadasana ainda? Eu quero Tadasana. Sim, Tadasana. Tá, fala. Aí ela diz aqui, mais adiante, depois das duas observações dela, estenda os isquios tibiais. Aonde que ele está? Depois dessas duas caixas, página 15, segundo parágrafo, depois, abaixo desse, em Samashite, os braços estão estendidos dos ombros até as juntas. Alinhe os ombros até que fique em pé, reto e propriamente equilibrado. Aí, nesse parágrafo, alongue e estenda a parte de baixo do seu pé, alinhe e equilibre as canelas e as coxas. Estenda os isquios tibiais. Como que é isso? Como que é isso? Peraí, posso só voltar para as caixinhas, então? Porque eu acho que é uma sacada importante, assim, se a gente entender o que essas caixinhas estão fazendo, né, e como é importante a gente dar atenção para elas, a gente vai ter também uma outra chave de compreensão, né? Então, ela deu as instruções básicas da postura, né, que foram aquelas que a gente falou. Então, é esperado que uma pessoa, mesmo uma pessoa iniciante, se ela não consegue manter as ações, pelo menos que ela consiga entender cada uma delas, né? E que a gente consiga falar para elas. Perfeito não vai sair, o cara é iniciante, a gente não está falando que ele tem que estar esticado o braço, girando a axila, elevando, a separação certinha, se não está colando, se está... isso aí tudo vai fazer parte do aprendizado dele, mas... né, que ele saiba esticar os braços e erguer a partir da coluna ereta e sem balançar a cintura, sem balançar, né, o resto do corpo, né, isso aí parece uma coisa meio bom senso que eu posso ter uma expectativa, né, do iniciante. E aí vem a caixinha que ela dá umas dicas preciosas, assim. Então ela fala assim, você faz tudo isso, né? Você vai ficar de pé, vai ter os pés juntos, vai ter toda essa série de coisas, e nessa situação você tem que aprender, ter uma percepção geral do corpo como um todo, e sentir a sua existência e a sua proximidade. Olha que bonito, que profundo, que profundo. Na primeira postura, você está lá de pé e você fala para a pessoa assim, sinta a sua existência. Bonito, sabe assim? E simples, né? Sinta o seu corpo, isso é você, isso né?
a sua personificação no mundo, né? Aprenda a distribuir o peso equilibradamente nos pés, na frente e nos calcanhares. Nota, não considere esse asana desimportante, desde que por ser muito simples. Quanto mais nos atentamos a ele, mais começamos a nos dar conta dos defeitos da postura do nosso corpo. Então, assim, mas de novo a gente volta. Você está lá, ficou 1 minuto e meio já em Tadasana, você já começa a ver os olhinhos da pessoa indo embora. Né? A pessoa já está virando os olhinhos e já está querendo ir embora. Então, assim, você tem que estudar isso aqui é pra gente, a gente estuda e sabe isso. Então, na hora que você tem um cara que tá lá 1 minuto e meio, sentiu as ações, não sei o quê, ele tá ainda focado, tá com o olhar em você, tá ainda com atenção, aí você joga mais uma pérola, você joga mais uma coisinha, você vai alimentando. Cansou, você percebeu, a pessoa já desabou, muda para outro asana, não precisa nem explicar, mas eu tinha mais coisa para falar. Muda, segue, conta a história, continua contando a história. Então é isso que eu queria falar, da importância dessas caixinhas aqui, que tá, né, nesse cinza, é super importante a gente observar qual é a expectativa, né, que ela tem na postura, tá? A Michela pergunta, o que é estender os isquiotibiais? Alguém quer fazer mais alguma pergunta antes disso? Porque eu estou seguindo o que a Michelle está perguntando, porque ela está com lista. Alguém tem mais alguma coisa para falar antes disso? Não, então, Lu, só complementando também tudo isso, também tem que ver a idade, né? Como eu tenho 2 turmas, uma meio que terceira idade, se eu ficar falando muito, eles se arrumam com cobertor e dormem. Então, é isso que eu estou falando, assim, a gente tem que estar sempre com o olho no que está acontecendo, né, no feedback que a gente está tendo, né, do que está acontecendo na sala, e assim, com nossa coisa preparada lá atrás. Às vezes a gente prepara, né, sei lá, umas séries enormes, né, um monte de material, e a gente consegue falar uma coisa. Se a gente consegue falar uma coisa, a pessoa entende uma coisa, você já ganhou a aula. É melhor do que falar 20 coisas e sair com 0 coisas. E aí eu vejo que os alunos novos, eles me pedem mais coisas, né? É uma coisa mesmo da idade, de requerer aquilo mesmo. De requerer aí o quê? Já vai com outro foco para a aula, e também a gente tem que estar... Não pode dar tudo igual, né? Isso, cada turma. Vocês fizeram esse Tadasana desse jeito? Vamos voltar um pouquinho, então. Vocês fizeram esse Tadasana? Vocês experimentaram esse Tadasana desse jeito? Então, olha, isso é uma coisa que eu queria falar logo quando a Michela fez a primeira pergunta. Eu agora consigo juntar meus pés, Michela, mas é uma luta para mim, porque os meus joelhos são em X. Então, ainda que eu tenha muitos anos de prática, que eu consiga fazer tantas outras posturas, Tadasana com os pés juntos, para mim, ainda é complexo, entendeu? Então, só para colocar, enfim, eu procuro já não usar bloquinho e nada disso, e juntar, de fato, né, agora eu já tenho, enfim, conhecimento dessas ações, de ter que afastar os joelhos e juntar os pés, mas, enfim, não é uma ação fácil, não é uma coisa fácil para mim, porque eu tenho os joelhos em X, entendeu? Então, eu acho que também essa coisa que a gente, obviamente, está aqui um material incrível, que eu acho que um ponto de partida. Isso. Mas eu acho que muito o que guia a gente também é o olho da gente, né? Em relação ao corpo do aluno. Às vezes também pode ser um aluno iniciante que tem um corpo maravilhoso, sei lá, ex-bailarina, que vai fazer tudo que você mandar, no massa, vai fazer um monte de coisas incríveis, né? Então, acho que
também tem essa coisa do olhar da gente e saber para onde aquele corpo está querendo ir e que ações você tem que fazer para que ele, né, para que ele faça o que ele tem que fazer para aquilo dar certo. Não sei se me expliquei. Mas eu queria a experiência, assim, tudo bem, a gente falou da experiência de ensinar o aluno iniciante, mas eu queria que a gente tivesse uma experiência pessoal dessa prática aqui. Todo mundo fez esse Tadasana desse jeito? Tá. Tá. Posso propor para a gente fazer só uma vez agora, então ficar de pé? Eu vou ler as instruções, vamos ver se faz um sentido. Vocês entram nesse Tadasana. Fique em pé. Pés juntos, dedões, tornozelos e calcanhares em contato. Faça com que o peso do corpo se espalhe equilibradamente sobre os pés. Firme as patelas e eleve os joelhos. Canelas em linha com os ossos das coxas. Parte frontal das coxas pressionando para trás. Mantenha a coluna ereta e o peito erguido. Braços esticados para trás ao lado do corpo, em linha com os quadris. Role os ossos dos ombros para trás e coloque as escápulas para dentro. Pescoço esticado e cabeça à frente. Olhe à frente. Aprenda a ter uma sensação geral do corpo, de todo o corpo, e sentir a sua existência e proximidade. Aprenda a distribuir o peso equilibradamente sobre os pés, solas e calcanhares. Faça agora o Tadasana com os pés afastados. Pés paralelos e afastados. De novo, de baixo para cima, né? Vai sentindo os pés, canelas em linha com os ossos das coxas, patelas erguidas, joelhos firmes, coxa frontal lá para trás. Olhe os ossos dos ombros para trás. Braços ao lado do quadril. Olhe à frente. Legal. Volta e vamos comparar. Vamos sentar de novo para a gente falar. Olha, posso falar de iniciante? Pode. Para mim, se você fosse falar para uma pessoa como eu, iniciante, que não é tanto, mas eu não consigo fazer, eu não sei fazer a patela subir. Eu não sei que ação é essa que eu preciso fazer para que ela suba. E tenho dúvidas se eu estou colocando a coxa do jeito certo, porque quando eu faço isso, parece que eu estou virando meu joelho, e eu não sei se eu estou fazendo isso forçando ou se era isso mesmo prazer. Então, essas duas ações, elas ficam complexas. O que só pergunta de iniciante assim, isso aí que a Paula está falando? Tudo isso que ela está falando é pergunta de iniciante? Eu acho que é.
Como que é subir a patela? Como que é subir a patela? Concordo. Isso aí é uma pergunta iniciante. Mas o resto, o que ela ficou falando? Girar a coxa, não sei o quê. Não. Você não deu essa ação, né, na verdade. Para mim, que nem sou iniciante... Fala de novo, Paula. Não foi isso que ele falou? Coxa frontal para trás? Coxa frontal para trás. Então, o que significa coxa frontal para trás? Tudo bem, eu acho que ainda é mais simples do que giro da coxa. Eu acho que justamente as pessoas se bagunçam, dá confusão, porque os nossos professores, de modo geral, colocam muito cedo essa instrução de girar a coxa. Essa é a minha percepção. Isso aí é Luciana falando, tá? Eu acho que, assim, eu acho um equívoco, eu cansei de responder aluno, como é que gira mesmo a coxa, como é que faz? Eu falei, não pense em giro nenhum, só pense em levar as coxas para trás. Você sabe o que é atrás, a parte de trás do corpo? É pressionar a coxa para trás, para a parte de trás do corpo. Eu estou tentando girar mesmo. Então, tá vendo? Dá confusão. Uhum. Se a pessoa aprender uma coisa, que é pressionar as coxas para trás, ela vai estar numa sensação de estabilidade e firmeza, que ficar colocando, né, uma quantidade enorme de informações refinadas que ela não tem, não vai saber fazer mesmo. Olha, para mim foi incrível, Lu, porque a hora que você falou para alinhar com a coxa, alinhar a canela com o osso da coxa, a minha lombar, que tem essa tendência de espetar para frente, eu não precisei fazer nada, já alongou a parte de trás. Foi incrível. Com os pés juntos ou com os pés separados? Dos dois jeitos. Dos dois jeitos. Hora que eu... Porque, então, aí, Paula, essa a minha experiência, que também tinha dificuldade de subir a patela, é que quando eu levo o alinhamento para o calcanhar, automaticamente eu vou acionar a patela e o quadríceps. Se eu levo o alinhamento mais para o calcanhar, sabe? Todo, né? Claro, a coxa e o tronco. Então, quando eu faço isso, automaticamente minha patela e meu quadríceps acionam. É isso. Tem um vídeo que a Gita Di ensina a como subir a patela. É muito bonito. Ela fala que é como você abrir a terra para colocar uma semente dentro. Então, para você subir a patela, você tem que trazer a canela para trás para firmar essa ação da musculatura do quadríceps, que é essa musculatura da frente da coxa para cima. Eu achei muito poético essa ação dela. Mas, assim, posso até rever esse vídeo, procurar depois para mandar para o grupo. Mas... você... Tirou o som. Oi, desculpa. Eu só aprendi, voltando a falar da ação da coxa anterior para posterior, eu só aprendi essa ação quando eu comecei a dar aula. E eu fui buscar referências de como ensinar as posturas em geral, e eu comecei a fazer um curso de uma das alunas do Iyengar, que tem um curso muito legal online, que é a Gayatri Ramesh. Eu já mandei um para você, Luciana, e acho que para Marisa também, acho que eu já encaminhei também. E aí ela ensina isso, mas eu não sabia, e hoje fazendo, também outra informação, né, já mais uma terceira. Eu vejo assim que eu ainda preciso aprender mais essa questão de colocar as coxas para trás, e não estava valorizando, dando essa devida importância, então, dessa coxa para trás. Isso. Você está vendo como ela é fundamento? Está vendo como é fundamento? Fala, Mar. Vai na sua imagem. Embaixo, tem uma barrinha embaixo, Marisa.
Tem uma barrinha com isso, com um monte de desenhinho. Aí tem um microfoninho. Você tá no computador ou está no celular? Está no celular. Alguém mais está no celular que possa dar uma dica? Eu tô no celular. Você sabe como é que você ligou o microfone? Então, é só você bater o dedo na parte de baixo. Meu celular tá na horizontal. E na parte de baixo, eu vou só bater o dedo, já aparece a barrinha, se não estiver aparecendo. Toca a tela do celular uma vez. Foi. Agora conseguiu, Má. Saiu, deu certo. Saiu, isso. Deu certo. Experiência de Tadasana, né? Depois de muitos Tadasanas, mas assim, pensando no que a Paula levantou, como levantar essa patela, como sugar essa patela. Então, para mim, uma das descobertas de sugar a patela, de subir a patela, é a partir da base, a partir dos pés. Se eu faço tudo aquilo que a gente viu com a Lu, de você abrir, né, a sola do pé, abrir os dedos, abrir os calcanhares, levar os calcanhares para trás, firmar a parte externa dos pés, firmar a parte interna, para mim também, assim como para a Silvia foi diferente, para mim a patela sobe naturalmente e ela fica à medida que eu mantenho consciência na minha base, que são os pés. Pressionando a face interna, a face externa, tem uma conexão com o quadril, joelhos. Para mim, depois que eu acessei isso, acabou. Então, mas tem uma... Vamos pensar de volta do nosso iniciante, né? Fica de pé mais uma vez. Deixa os pés separados dessa vez. Coloca as mãos na cintura para dar uma sensação de equilíbrio, assim. É isso. Você vai levar o seu pé direito um pouco mais à frente e vai levantar a frente do pé. Vai deixar só o calcanhar apoiado. Subiu a patela do seu joelho direito? Sim. Na hora que você levantou o pé? Agora, com essa sensação do pé erguido, né? Você está só o calcanhar apoiado. Tira o pé do chão, assim, bem rentinho. Deixa assim, a 2 centímetros do chão, mas... E sinta o que você está fazendo com essa perna. Está esticada? Está para cima? Faz com a outra agora. Leva o calcanhar para frente. Só ergue a frente do pé. E tira ele do chão. Vamos voltar? Keep it simple. Eu posso falar outra coisa? Pode. Eu gostei muito mais de fazer com os pés juntos e eu não estou fazendo desde que eu vi essa instrução da professora sênior. E eu senti muito mais firmeza com os pés juntos e não fazia. Foi outra coisa que eu também tenho dado muita instrução, porque assim, com os pés separados, ele dá um propósito que ele é muito mais fácil você fazer o cóccix para dentro. E eu passei também um tempão praticando e dando instrução, né, em aula de fazer com os pés separados. E a hora que eu fui estudar, assim, gente, eu lembrei, e aí, assim, quanto que essas palavras, sentir a sua existência, a sua proximidade, ganham na hora que você está com os pés unidos. Você sente a densidade do corpo.
para de viajar nas ações, né? Assim, a gente para, né? Assim, na hora que a gente dá a gente abraça o corpo, a gente se abraça, né? Nessa hora. E aí a gente se sente mesmo a existência. Né? Eu achei muito legal. Fazia um tempo que eu não praticava com os pés unidos. Também, a mesma coisa. E aí, a hora que eu fui estudar de novo, olha como é importante a gente ficar voltando, né? É a coisa do centro, né, Lu? Tudo É isso. Você está abrindo, você está dispersando, você está recolhendo, né? Então vai ter mais a coisa do elemento terra e tudo, né? Então, mas assim, os pés separados, eles dão o elemento terra também, né? Sim. Eles dão expansão horizontal, você cria espaço no abdômen, você vai ter uma série de benefícios também, não estou descartando. Uhum. Né? Mas como voltar, né, para a estrutura da postura mais simples, né, mais crua, com menos acessório, às vezes ilumina coisas também. A gente vai e volta, é esse passeio. Né? O acessório importante é super importante. Agora, Lu, eu fazia muita coisa né, lá no estúdio, na Lu, sempre foi aquela coisa, lembra, de levar a patela para cima, levar a patela para cima. Eu acho que eu fazia isso com muita força. Então, às vezes, você dá essa indicação para a pessoa, eleva a patela. Às vezes, um nem consegue elevar, mas o outro leva demais. Eu elevava demais e machucou. E aí, quando eu fiz com você o ano passado, essa coisa toda que a Marisa falou, aí achou o lugar. O lugar certinho. Mas aí precisa tomar cuidado. Às vezes você pede para o aluno subir a patela, ele empurra para trás. Uhum. É onde se machuca. Então, é por isso. Então, é diferente. Uhum. Eu queria fazer uma questão em relação a espadasana ainda, Lu. Fala. No início, quando você começa a trabalhar as ações, a gente trabalha muito essas contrações musculares, né? Vem contraindo, subindo, para você colocar o aluno nessa estabilidade. E como tirar a rigidez? Depois de um tempo, com a respiração, como tornar o asana mais leve para esse iniciante? Porque ele vai contrair, ele vai vir contraindo, para ele se manter nas ações. Mesmo que seja essa ação simples. Como tornar esse asana mais leve para ele nesse momento? Ou não dá? Eu acho que dá afastando os pés, por exemplo. Não, mas com os pés juntos, por exemplo. Você não teria, então, essa ação. Porque eu sinto mais leveza nos meus pés afastados. Quando eu estou com eles juntos, eu acho que ele é mais muscular. Eu sinto também. Então, assim, de novo, né? Você pega um aluno saindo do escritório, o cara, sei lá, treina corrida, é super musculoso, tem uma vida, né, de muita agitação, mas você vai colocar ele, começar a dar. Vai piorar a coisa. Talvez para eles sejam, separa os pés, alarga os ombros, né, estenda um pouco mais os braços para as laterais, separa as escápulas. Né? Essa é uma forma quase terapêutica já de você lidar, né? Está usando o asana como uma terapia para o cara desestressar. Melhorou o estado da feição dele, né? Ele não está com o olho duro mais, né? Ele começou a ficar relaxado. Vamos fazer agora com os pés unidos? Eu sim. Mesmo, né? Eu acho que né, a gente não pode fugir da nossa intuição, gente, juro, assim, eu entendo isso, a gente absorve, a gente aprende aquilo que a gente sente dentro da gente. Eu percebo que quando eu estou na ação dos pés juntos, para a ação ficar, ela é mais muscular mesmo, eu tenho que fazer todas as ações musculares até o alinhamento do topo da cabeça. Quando eu afasto os pés, eu mantenho o alinhamento, mas eu sinto mais leveza no asana para a Cássia. Né? Porque dificilmente eu dou muitos pés juntos para os meus alunos, porque a maioria vem exatamente isso, do escritório, de trabalhos contínuos.
Então, os meus Tadasanas são sempre com os pés um pouco mais afastados, por causa dessa sensação que eu tenho. Né? Sim, sim, e a gente vai ensinar desse jeito, mas talvez assim, vale a pena, porque foi uma experiência que nós todos, assim, a maior parte aqui, né, reporta, né, que foi uma experiência interessante fazer o Tadasana com os pés juntos. Talvez assim, faz uma série com os pés afastados, faz variações de braço, giro, e aí experimenta junta. Eu queria falar outra coisa também, Lu, a respeito dessa importância do professor colocar uma coisa não como uma verdade absoluta, a verdade categórica, porque a forma como eu ouvi essa instrução, tipo, não, isso é foi num tom, assim, até de julgamento. Isso é uma questão básica. Como é que você não sabe que os dedões do pé ficam juntos e os calcanhares ficam mais afastados? Aí eu comecei a fazer todo Tadasana desse jeito. Eu só estou mudando agora, nesse momento, desse curso, essa ação. Por quê? Porque eu vejo assim que a gente tem uma tendência a ouvir uma instrução de um professor certificado, sênior, e entender como se fosse uma verdade absoluta categórica nessa modalidade, e não é tipo um oceano mesmo, é infinito, né? E a gente precisa aprender sempre a filtrar, né? Colocar essa interrogação. Fala. A questão da Cássia, eu acho que tem muito a ver assim, com o fato da repetição, sabe? Você trazer mais leveza, primeiro o seu tom de voz assim, para o aluno, isso é muito importante para a leveza, eu acho, para a leveza do asana. Por exemplo, hoje a série que a gente fez, que a Lu deu, toda hora eu voltava para o Adho Mukha, né, Lu? Quando ela falava assim, fazer uma, duas coisas, de repente, Adho Mukha, assim, no terceiro Adho Mukha estava ficando maravilhoso, né? Estava ficando muito mais leve do que o Adho Mukha foi o segundo asana que você deu hoje, né? E depois tiveram mais uns 4, 5, né? Então, assim, quanto mais assim, intercalando com outros asanas e voltando para a Adho Mukha, e descendo o peito, e aquilo ia ficando mais leve, mais leve, mais leve. Eu acho que essa coisa da repetição, e essa diferença de pernas afastadas e pernas juntas, eu acho que traz uma leveza. Quando você falou isso, eu lembrei da aula de hoje. Com relação à verdade categórica, Michela, eu acho que assim, vou fazer uma observação bem geral do método Iyengar, né? Assim, o método Iyengar, por ter essa precisão, né, e um efeito muito observável, muito rápido, né? A gente tem certeza que fazendo do jeitinho que manda vai ter um resultado ótimo, porque a gente vê, a gente sabe. É um tipo de coisa, um tipo de atividade que atrai pessoas com esse tipo de mentalidade também. Né? Então, pessoa que gosta de ter uma resposta. Pessoa que gosta de ter uma resposta, gosta de método Iyengar, porque parece que a gente vai tendo respostas, e as respostas vão dando certo. E mais ainda, você fica confiante que você tem a resposta. Aí, de repente, você começa a se achar o rei da cocada preta, porque você tem todas as respostas. Bate, sabe, assim, bate num lugar, né, assim, que casa, sabe, a chave entra na porta e abre a porta da sua neurose, né, de que eu preciso de uma resposta. Né? Então, assim, isso assim, é no mundo inteiro, tá? Assim, os praticantes no mundo inteiro já em Yoga tem um pouco esse perfil. Aquela brincadeira que eu faço, né? Tem que ter toque. Né? Em alguma medida a gente tem, todos nós temos, e ficamos felizes, né? De ter, né? O cinto bem arrumadinho, bem feitinho. A gente fica feliz da vida. Mas, assim, aí precisa da terapia, né? Assim, aí a gente vai para terapia e fala, meu, né?
calma, né? Assim, não precisa ter tanta resposta, né? Assim, vamos pesquisar um pouquinho mais. Eu já tive também histórias. Eu também falo de falar coisas em exame, em treinamento, não sei o quê. Ah, mas como é que. Meu, tá no livro do. A Iyengar tá falando desse jeito. Por que eu não posso falar? Ah, não, mas se você falar tal coisa, não sei o quê. Tá no livro? Então, sei lá, eu gosto de palavra escrita porque isso aqui tem um trabalho, entendeu? A pessoa não publica esse negócio sem passar por 1000 revisões. Uma palavra de um professor, por mais sênior que seja, sei lá, tá na memória dele. Se ele falou, às vezes a gente fala besteira, a gente erra direita, esquerda, para cima, para baixo, erra o osso, sei lá, fala besteira. Às vezes ouviu uma besteira, alguém falou e fica reproduzindo. Então, assim, a palavra falada, a gente vai, acata, experimenta. A palavra que está escrita é mais confiável. Por isso que é bom a gente ter esse cuidado, estudar a apostila, estudar os livros, né? Acho que são coisas com mais. Ô, Lu, voltando lá para o nosso asana, quando fala para distribuir o peso igual, eu sempre senti dificuldade. Eu acho que todo mundo sente dificuldade nisso, porque eu sinto, eu acho que os alunos sentem. Então, aquela coisa que você também deu isso, né? De balançar e de vendo onde tá precisando mais colocar atenção para distribuir, isso tem que ser feito para o iniciante também, né? Eu acho que não só fala distribui o peso, porque o cara não sabe distribuir o peso. Fica meio assim, sabe? Então, então você tem que coçar a cabeça. Como é que eu faço para o iniciante entender o que é a frente do pé, o que é calcanhar? A gente acho que no começo dessa coisa da quarentena, eu relembrei uma ação que eu não dava, que era uma brincadeira de ficar andando assim só nos calcanhares. Quem que fez essa aula comigo? Né, fica assim, fica de pé, fica na ponta dos pés. Aí você anda um pouquinho na ponta dos pés. Levanta a frente do pé, fica andando só nos calcanhares. Aí anda só nos calcanhares internos. Aí só nos calcanhares externos. Aí isso você vai educando, você vai assim, sem precisar ficar tão mental, traz no corpo, incorpora a ação que você quer dar. Você tem que coçar a cabeça e falar, como é que eu faço isso? Uhum. Obrigada. Né? Eu acho que é uma coisa assim, às vezes perguntas básicas, às vezes fica mais fácil ter uma pergunta básica. Que foi, Mi, que você achou engraçado? Eu estou achando engraçado aqui as assertivas, né, que levam à conclusão de que somos todos neuróticos. Tá bom. Que mais? Alguém quer falar mais uma coisa desse asana? Eu devo ter mais dúvidas aqui. Fala, porque eu tenho uma coisinha para falar também. Muito importante desse asana aqui. Aliás, não, já é no... Os hamstrings, né? Que você quer saber? Como estender os hamstrings, mas tem uma do Urdhva Hastasana, já é o próximo, não, né? Não, é o próximo, peraí, então vamos... estender os isquios tibiais. O que significa isso? Em última instância, esticar as pernas. Né? Que a gente não está... se a gente pensa, né, quem que nunca viu, né, uma perna que não estica, né? Assim, todo mundo que já deu aula já viu, né? Aquelas pernas que não esticam, né? Que são tão fortes que não estica. Que ação que vai fazer esticar o isquiotibial? Empurrar o joelho para trás? Empurrar a canela para trás? Não, é empurrar o topo da coxa frontal. Quer fazer? Vamos fazer? Fica de pé. Como quiser agora, com os pés unidos ou separados, aí depende do...
que significa, né? Significa que a gente está levando a compreensão do corpo, da face frontal, para a posterior. Né? Em última instância, a hora que ela fala dos isquios tibiais, tem a ver com isso também. Né? A gente conseguir penetrar a ação, né, assim, da coxa frontal, que é a parte visível, que é a parte que a gente mais tem acesso, até chegar na sensação da pele lá atrás, que a gente sinta que a coxa também está esticando para trás. Mas se você leva só o joelho para trás, a coxa não vai esticar. Você tem que levar a coxa frontal lá para trás. Faz sentido? E aí você vai sentir o calcanhar bem aterrado também. Fala, Silvia. Lu, aí, quando eu faço essa ação, eu sinto o umbigo ir sozinho para trás da coluna. Tá. É isso. Que foi o Suptatadasana que a Ana Beatriz falou que deu antes. Né, que ergueu o peito com bloco, ou com um bloquinho na cabeça, ela fez deitada de uma forma mais passiva, isso aí que a Silvia conseguiu na ação, no gogó aqui, né? De dar uma ação precisa, né, que é, né, segundo a Gita, ela conseguiu uma compreensão da postura. Eu senti, trazendo as coxas frontais para trás, fazendo essa ação, assim como eu nunca tinha feito, né? Porque a gente sempre ouve, mas agora eu fiz com mais essa consciência, mais essa ligação com o cóccix para dentro, para poder equilibrar até. Então, quando a coxa vai para trás, para a coxa poder ir para trás e eu não cair, o cóccix, ele naturalmente tem que entrar. Excelente. E tá vendo que você não precisou falar de cóccix para iniciar. Exatamente, foi essa também a minha ação, porque não foi nenhuma percepção. Como você não estava falando dessa ação, eu não estava nem pensando nela. Mas quando a gente entrou na postura, eu vi que a minha cintura posterior estava totalmente alongada e assim. E outra coisa também que agora eu lembrei quando foi que ela fala dos ossos dos ombros para trás, né? Então, quando ela falou os ossos dos ombros para trás, eu também não estetei para frente, como eu costumo fazer. Foram os ossos para trás, aí isso abriu e subiu também naturalmente. Foi uma experiência. Olha que bonito, né? Assim, que bonito a gente prestar atenção que a palavra muda e a ação muda. É diferente de falar rola os ombros, de falar leva os ossos dos ombros. Né? Diferente de falar alinha as pernas e falar especificamente as canelas, né? Os ossos da perna com os ossos da coxa. Né? A gente já... e falar isso, assim, ela não fala fêmur, né? Ela fala osso da coxa. Né? É muito mais palpável, muito mais próximo da gente, do corpo da gente. Né? Uma coisa que a gente falou na semana passada, que aí eu tô com isso na cabeça até agora, de alongar o bíceps. Lembra que a gente falou? Faça Tadasana de novo. Agora estenda os braços alongando o bíceps. Deu para sentir que o antebraço foi um pouquinho mais para trás, até a gente estica e o ombro abre também? Mais ou menos. Tá. Mantém isso. Então, fica no seu Tadasana. Mantém os bíceps assim longos. E junta as palmas das mãos na frente da base do externo em Namaskar. Foi rápido demais, Michela. Faz de novo. Desce os braços.
A gente não vai mexer a parte superior do braço, mas só dobrar o cotovelo, nada mais vai mudar. Você tem a estrutura dos ombros, o bíceps está longo, Namaskar. Só mexendo os cotovelos, vai estender os braços, Tadasana. Devagar, 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 sem mexer os ombros. Mantenha o bíceps longo, só mexe o antebraço, Namaskar. Só mexe do cotovelo para baixo, Tadasana. Ei, Michela, não mexe o ombro, deixa ele. Namaskar. Só o cotovelo que mexe, nada mais perturba. Tadasana, devagar. E volta. Bíceps longo. A minha dúvida é, para fazer esse movimento sem mexer o braço superior e encostar, que é outra ação, né, que a gente aprende, encostar a base dos polegares no externo. Aí acabo fazendo essa agitação, né, eu acho. Então, tem um reflexo para mim, assim, esse alongamento, um reflexo direto nas escápulas. Entraram e não saíram mais. Então, esse negócio vai e vem, as escápulas ficaram lá só com o alongamento do bíceps. Eu achei sensacional. Sensacional! Eu achei sensacional também. Uma ação. Michele, eu acho que ainda está alto. Experimenta deixar, né? Ó, vai aqui embaixo. Você está considerando a base do externo muito alto. A base do externo é aqui mesmo, na boca do estômago mesmo. Vem aqui. A axila fica aberta, né? O ombro desce. Eu tenho que encostar mesmo, porque eu acho que esse movimento de encostar, ele traz uma pressão, né? Leva suave. Né, Lu, tendo isso, tem a medida, né? Aí a gente nem sobe muito a mão, nem desce, já tem a medida certa. Pronto. E a gente está refinando porque a gente está aprendendo a mexer uma articulação sem perturbar o resto do corpo todo. Ela fala disso, quer ver? Deixa eu ver se é no Tadasana já que ela fala. Não, nas posturas em pé. Ó, no primeiro parágrafo, aqui em cima, a última linha. Aprende-se a distribuir o peso quando os braços são levados em vários movimentos, sem perturbar a posição, nem balançar o corpo todo. Me parece assim dar mais alto valor essa frase. Isso eu acho legal. Até por iniciante, talvez falando com uma outra linguagem, mas ele já vai, né? Não vai fazer aquela baderna toda, né? Isso, ele vai fazer movimento, ele vai fazer baderna. Só que assim, ele começa a se dar conta que ele faz baderna. Isso. Né? Então, assim, vamos experimentar. Perceba que quanto de movimento acessório você faz, movimento involuntário. Dá para fazer menos, né? Dá para você se concentra agora e faz esse movimento
procurando manter. Você vai criar uma ação, você vai criar a ação de core dele, né? De sustentação na região do abdômen e da estrutura mesmo do corpo, né? Do centro de gravidade. Tadasana, quem mais? Ainda, nesse mesmo parágrafo, ela fala: estenda as laterais do peito, trazendo os braços levemente para trás. Então, na hora que a gente esticou o bíceps, o braço não foi um pouquinho para trás? E qual a sua dúvida? O que é? Estender não é nenhuma dúvida mesmo. É só um comentário. Um comentário que é legal, assim, esse comando. Como é importante. E eu acho que essa ação é conseguida pensando nesse alongamento do bíceps. Para mim foi uma chave aí, né? Dessa coisa de... Porque às vezes a pessoa acha que está com o braço esticado, ela está com o cotovelo um pouquinho dobrado e a mão apontando para frente, assim. Esticar o bíceps, ela vai levar o braço lá para trás e vai criar essa abertura aqui. Mas ela fala aqui dos bíceps já em Tadasana também? Não, é que é dentro da estrutura do que a gente tinha conversado na semana passada. Por isso que eu trouxe, né? Acho que era em Namaskarasana. É em Namaskarasana. Em Namaskar. Na Urva, isso. E eu queria trazer porque eu achei que iluminou o Tadasana, né? Foi uma das coisas que a gente conversou na semana passada. Eu achei que iluminou essa estrutura do Tadasana aqui. São 6h10. Vocês querem continuar mais um pouquinho? Ou tem horário? Como é que vocês estão? Também tudo bem. Hoje eu tô sossegada. Eu acho que a gente pode seguir, assim, para também não ficar muito cansativa, pelo menos até terminar Namaskarasana, né? Essa primeira série do Tadasana. Vou passar mais rapidinho, então, tá? Tá bom, vamos usar esses 20 minutos, a gente passa mais rapidinho. O que eu quis fazer nessa primeira, então, a gente entender a importância de cada palavra. Né? E quando a gente lê com atenção, a gente é como se essas palavras fossem, né, ganhando vida mesmo. A gente tem que procurar essas ações aí dentro do corpo também. Então a gente vai praticar e aí a gente começa a enxergar no aluno o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Né? É isso que eu queria, né, com essa coisa mais detida assim. Então, seguimos então até 6h30, podemos? 20 minutos a gente termina então, tá? Tadasana, Urdhva Hastasana. Posso? Eu não estou querendo dominar, mas eu estou com muita dúvida. A gente já sabe que você é neurótica, Michela. Você mesmo já descreveu. Vocês também, você também. Olha só. Aprenda a abrir as axilas do peito, que é a caixa dela aqui, o destaque, né? Learn to open the sides of the rib cage. Aí já tô há um tempo. Do peito, hein? Calma aí que ela não chegou nisso aí, não. Ela tá falando. É Urdhva Hastasana. Então, aprenda a abrir as laterais da caixa torácica. Da caixa torácica, é verdade, da caixa torácica. Eu achei que era aqui que ela falava. É quando gira a palma da mão. Esse giro é meio confuso mesmo, eu concordo. Quando gira a palma da mão para frente. Ah, sim. Então eu entendi. É por isso que ela fala isso, porque está girando a palma da mão para frente e abrindo a caixa torácica. Não, então, você tem que, ainda com os braços, com as mãos paralelas, você está esticando lá para cima. O que você está fazendo? Você está abrindo espaço na caixa torácica, na lateral. The sides of the rib cage. Você conseguiu estender para cima e você está abrindo. Essa é a ação que tem que aprender.
Aí, quando gira a palma para frente... Abre mais. Abre mais ainda. Daí expansão horizontal, né? Ela fala assim, com a posição da mão como acima, ou seja, com as mãos paralelas, gire o braço superior de forma que as palmas virem-se para frente. Cotovelos e punhos esticados e estendidos. Palmas abertas, dedos estendidos. Mantenha as escápulas e os trapézios movendo para baixo. Olhe diretamente à frente. Expire e baixe os braços para os laterais. Por que pelas laterais? Essa é uma das dúvidas também, né? Porque existe algum motivo em especial? É expansão? Acho que você mantém a expansão horizontal, né? Assim, tudo que é isso aqui, nessa direção, a expansão vertical, tudo que a gente faz de abertura aqui é expansão horizontal. Né? Então, você está dando ênfase para... Provavelmente, se você vai descer aqui, acaba descendo, girando o ombro, né? Então, descer aqui, você tem mais chance de descer os braços, mantendo a caixa torácica ampla e a axila erguida. Aprenda a esticar os braços contra a firmeza e a estabilidade das pernas e ativar as escápulas para dentro da caixa torácica. Essa é a caixinha de Urdhva Hastasana. É bem bonito. Eu usei isso na aula de hoje. Lembra que a gente pressionou a palma no bloquinho enquanto estava em Adho Mukha Virasana? E aí eu fiz todo mundo ficar de pé e fazer esse Urdhva Hastasana. Eu falei, lembra da pressão das mãos nos blocos, como se o ar tivesse a resistência do bloquinho, você vai pressionar as mãos para frente. Nem vou falar que ela não é neurótica. É a aula de hoje, é que a minha neurose são as sequências, tá entendendo? Uma das... Então, é isso. Urdhva Padangulhasana. Passamos? Ô, Lu, só repete a caixinha para mim. Aprenda a estender os braços contra a firmeza e estabilidade das pernas. Quer dizer isso? Ela usa essa expressão de fazer uma ação contra uma outra várias vezes na apostila. É muito importante a gente entender isso, né? Tem uma... É como se a gente estivesse fazendo... que essa pressão das palmas, né, estivesse pressionando contra a ação das coxas que vão na direção oposta. Então, as palmas pressionam nessa direção, que você está apontando para frente, e as coxas têm que pressionar nessa direção. Então, né, fazer uma ação contra a outra. Acho legal isso. E ative as escápulas e as costas e a parte posterior da caixa torácica. Tá, obrigada. Urdhva Padangulhasana. Só um comentário que eu achei legal, tanto em Tadasana quanto em Urdhva Hastasana, que é o Drishti, né? Look straight ahead. Ela fala nos dois. Né? Que eu acho uma coisa legal também de trazer para as aulas, né? Manter esse olhar firme, né? Esse exercício de concentração. Disciplina do olhar. Lu, o iniciante, quando vai para o Urdhva Hastasana, ele tem sempre essa ação de fechar a região aqui do trapézio, né? Ele faz o Urdhva Hastasana, mas ele já vai encolhendo o pescoço, trazendo essa tensão toda para essa região, né? Como que ele vai? Ele tem que descer os ombros primeiro,
para depois fazer a flexão dos ombros. Então, qual é o truque? Sem precisar explicar muito a respeito de ombros. Qual é o truque? Para mim, é sempre... Vamos ver, como é que o iniciante faz? Como é que ele entrelaça os dedos e ergue os braços? Ah, você está falando de entrelaçar primeiro? É. Primeiro ele ergue, depois ele entrelaça. Ele faz qualquer coisa. Aí eu faço uns baixos, né? Ele vai aqui, ele vai aqui. Faz qualquer coisa, não é verdade? Se você dá. E aí, isso é uma coisa que eu descobri também, faz um tempinho, a culpa é nossa, que a gente não está dando a instrução direito. Se a gente desse a instrução direito, precisa ter paciência. Mas você precisa. Porque aí ele acompanha. O apressadinho é quem já conhece a postura. O Urval vai mergulhar, senão ele já foi lá em cima, já ficou, Tá se achando. Volta tudo. Como é que eu procuro pedir, nesse sentido, para tentar manter o eixo dos ombros, sabe? Faço primeiro em Supta Tadasana, depois na parede, não sei o quê, e tentar não perder isso nem para lá, né? De trazer sempre aqui, e depois só quando ele está encaixado aqui é que a gente sobe devagar. Então, mesmo parar aqui, tá bom, mas não pode perder né, toda essa, enfim, a articulação para frente, que em geral é o que eles fazem, a hora que estende, perde o ombro lá para frente, então recupera para trás, e aí sobe na medida do seu possível. Mas eu prefiro priorizar esse eixo dos ombros, da pessoa não perder, né, nem para cima, nem para frente, e tentar, enfim... Tá, vamos tentar estudar. O que é mais fácil a pessoa entender? A respeito da estrutura do ombro ou simplesmente se você falar estica e trava o cotovelo? Estica e trava é mais fácil. Claro, estica e trava, mas é que o que a Cássia está falando é disso. Ela está falando é disso, ó, do ombro para as orelhas. Mas vamos ver. Entrelaça os dedos. Girou as palmas. O que está acontecendo? Que o cara já está aqui, ó, com a mão meio soltinha. Você vai ensinar ele a entrelaçar. E agarrar bem fundo os nozinhos. E procurar girar sem esgarçar. Então, procura manter bem juntinho. Pressiona o polegar contra o outro. E aí estica os cotovelos. Toma o seu tempo aqui, enquanto está na posição horizontal. Pressiona agora os polegares, um contra o outro. O bíceps girou para cima? Ainda pressionando os polegares, eleva os braços bem devagar. Travando os cotovelos. Trava os cotovelos. Trava os cotovelos e ergue. Não deixa o cotovelo dobrar. Trava o cotovelo e ergue. Volta devagarzinho. Teve um efeito no ombro? O que a gente aprendeu, né? Então, ela fala assim, ó, a caixinha dessa postura. Aprenda a entrelaçar os dedos e dar uma extensão vertical ao corpo. Nota, na posição 2 e 3 acima, quando você estende os braços sobre a cabeça, não permita que a pelve empurre para frente. Resista a isso, mantendo as coxas firmemente pressionadas para trás. Cóccix para dentro, peito erguido. Não mude a posição samastiti das pernas. Aqui tem uma aula inteira, né? Como é que você faz Tadasana e faz as variações de braços sem mexer, sem permitir que a pelve seja empurrada para frente, sem perder a ação de samastiti das pernas.
né? Tem um monte de coisa. E aí, quando o aluno não entende, em vez de a gente, né, pedir para que vá até lá em cima, então ele vá até onde é o limite dele, mas mantendo... Isso! Pronto. É outra coisa que a gente tem que fazer. Porque o que acontece? A pessoa tem o ombro duro, ela vai indo, não dá. Aí ela vê todo mundo aqui. Aí ela quer ir. Aí ela faz isso. Uhum. Porque ela quer ter o braço lá para cima, mas ela virou a axila lá para fora e subiu o ombro aqui. Uhum. Então, vamos voltar? Vamos repetir. Que tal se a gente fizesse isso? Uhum. O que você sente agora se a gente, mantendo o cotovelo esticado, você vai erguer até onde é possível, sem dobrar o cotovelo. Ai, dobrou um pouquinho. Volta, trava. E grita na orelha da pessoa que ela tem que esticar o cotovelo. Porque isso é simples. Uhum. Não é, sabe, é simples entender que ele tem que esticar o cotovelo. Ele dobra porque ele não sabe que ele não pode dobrar. É uma ação mais fácil, né, para ele entender. Tem uma palavra que ela usa aqui que eu achei muito legal, que eu não sei onde que ela fala, se é aqui. Ela fala cotovelos retos, que eu acho que é... A palavra, ela desenha tudo, né? Ela esculpe, né? O corpo é esculpido pela palavra. E aí, quando eu usava, assim, estica o braço, estica os cotovelos, né? Mas cotovelos retos, aí é diferente, né? Você sabe que eu fazia as aulas lá da Gita, ela falava uma coisa que eu nunca entendia. Eu falava assim, gente, acho que ela está falando Marathi, acho que ela está falando outra coisa. Ela falava assim, lock the elbow joint, lock the elbow joint, eu sei, era um negócio assim, era uma coisa que saía, lock the elbow joint. Eu falei assim, gente, eu demorei assim, acho que 1 mês e meio. Gente, eu preciso sair, sim. Para entender que era travar a junta dos cotovelos. Preciso sair, gente. Tá bom. Tá? Tá bom. Um bom final de semana para vocês. Para você também. Marisa, eu vou te mandar uma mensagem. Tchau, Ana Beatriz. Tchau. Um beijo. Tá bom. A gente se fala, ó. Tá? Tá bom. Beijo. Eu, às vezes, ouço os vídeos dela na mais lenta opção possível no YouTube para conseguir decupar os comandos, assim. E aí ela vai falando, assim, eu consigo entender. Entra naqueles estudos, né, Lu, que a gente começou a fazer, a Lu tinha que voltar toda hora mesmo. Difícil, é bem difícil. Última postura, então, Namaskarasana. Que é o... Posso perguntar uma coisa aqui, ainda nessa Urdhva Badangulyasana? Pode. Esse parágrafo 3 aqui, no finalzinho, né? Os dedos entrelaçados, the interlocked fingers always cover pegam a parte traseira das palmas e não a frente para mudar. Ok. No próximo. O resto da técnica é como locking tightly up to the web or pitch of the fingers. Eu não entendi isso. O resto of the technique, o restante da técnica, como travar para cima a cavidade. Esse web eu não consegui traduzir. E o pitch of the fingers, a cavidade dos dedos. Onde que você está? Não estou achando. Eu estou aqui, ó, no finalzinho. Aqui, ó. Página 16. Página 16. Tá bom. Para mudar o entrelaçar dos dedos. Quer o parágrafo todo? Vamos falar do... Não, é depois desse, para mudar o entrelaçar dos dedos. The rest of... Mas é onde... Final da página 16, Sil. Do lado dessa mãozinha entrelaçada aí. Então, para mudar o entrelaçado dos dedos, ela faz a coisa a partir do dedinho, né? Eu gosto de falar a partir do dedão porque eu enxergo mais aqui.
Mas ela fala, se você entrelaça, tem um dedinho que fica por baixo. Você vai mudar o entrelaçado mudando o dedinho. Ok. A próxima. A gente... The rest of the technique, such as locking tightly up to the web or pitch of the fingers. O web, o que é? É a teia. Então, é entrelaçar firmemente a trama dos dedos, até o pit. Pit é... o que é isso aqui? É um arm pit. Pit é esse cantinho, assim. Então, ela está falando pit como esse cantinho dos dedos também. Então, entrelaçar bem firme, né, para você não perder essa teia, né, enquanto você... É isso aí que eu falei, enquanto você gira. Não deixar esgarçar, foi a palavra que eu usei. Né? A gente esgarça, como se tivesse o tecido esgarçando, assim. Né? Então, aprender a entrelaçar bem fundo, sem perder essa teia, né? E o contato dos peitos aqui. Mas o dedinho, ele tende a esgarçar, né, Lu? Então, eu tenho que manter uma forcinha ali para ele não ficar à vontade. Eu tenho os dedos todos quebrados. É assim, não é tudo difícil, é tudo difícil. Não é nada fácil aqui. Tem cola também, você pode colar, sempre dá. Pode. Tá, viu? Ai, meu Deus. Legal. Namaskaraça. Então, Namaskaraça a gente já treinou, não precisamos fazer. Vamos falar de Urdhva Namaskaraça, pode ser? Só um instantinho. Tem na caixa de baixo aqui, ó. Nota. Os dedos devem estar apontando ligeiramente para a vertical. Eu só tô fazendo... Fora da vertical. Fora da vertical, isso. Fora da vertical, para frente. Isso, né? eu botei. É porque eu fiz isso e eu achei muito legal, né? Tô querendo trazer aqui. De forma que você fique seja capaz de manter os ossos do ombro girando para trás. Então, quando você faz esse giro para frente, ao mesmo tempo conecta para fazer isso, o ombro sobe, né? Se a gente quer apontar os dedos para cima, para a vertical, o ombro sobe, o cotovelo abre e o ombro sobe. Então, empurrar assim um pouquinho para frente, a gente consegue descer os ombros, descendo os cotovelos. E as laterais do peito sobem. Eu achei bem legal isso também. Eu pratiquei isso, achei bem legal. Isso, excelente. E aí a pergunta que era a pergunta da Roberta, né? O Urdhva Namaskar. A Marisa foi embora também? Sumiu? Não, acho que... Será que ela foi? Ela não está mais aqui entre a gente. Ai, você falou de um jeito tão fúnebre. Ai, meu Deus do céu. Essa hora, assim, né, é difícil. Virtualmente, né? Coloca virtualmente para ficar bonitinho. Sim, virtualmente entre nós. Vou aproveitar, então, já que eu não falei muito durante a aula, não perguntei muito, para falar das axilas, assim, armpit chest. Aqui ele diz isso. Ela diz isso no primeiro quadro, é aqui que ela fala: aprenda a estender as laterais do tronco verticalmente, abrindo as axilas do peito. Aí foi a primeira vez que eu vi essa palavra, lendo essa apostila, já tem uns meses, né? E aí eu comecei fazendo uma pesquisa de axilas do peito. E aí eu me deparei com dois blogs que falam que os professores dão uma instrução errada, que é você, em Urdhva Hastasana,
elevar os braços e fazer esse movimento de descer os ombros. Que isso é anatomicamente falando errado. É uma ação errada, por quê? Porque quando você faz esse movimento, é claro que eu estou resumindo, né? Depois eu posso procurar os artigos e compartilhar com o grupo também. Mas quando você faz esse movimento de subir, o osso da escápula e todo o osso que sustenta o braço, ele sobe junto. Então, você trazer ele para baixo não é indicado anatomicamente. Então, aí eu falei, tá, mas então o que é? Ainda fiquei procurando o que é essa tal da armpit chest. Aí perguntei para a Joana, ela me falou que a gente acessa por esse movimento das axilas externas para as internas, ampliando esse espaço, que essa é a instrução mais adequada, né, para a gente conseguir elevar, mas ainda só a partir dessa aula, dessa semana que eu fui trabalhar essa sequência, é que eu encontrei uma orientação da Patrícia Walden, dizendo, é um artigo super legal que fala 5 ensinamentos de Iyengar. E aí ela fala a parte dela, né, que ela numa aula, ela ouviu o que cativou, né, o que marcou de início, assim, foi que ela ouviu o Iyengar falando assim, que se você elevar suas axilas do peito, seus armpit chest, você nunca vai ficar depressiva. E ela estava passando por um momento de depressão. E ela falou que quando ouviu ele falando, e as outras pessoas também, criou o que ele está dizendo, né? Uma dúvida, mas como assim elevar as axilas do peito e não ficar triste, ficar bem, alegre, né? Aí sim que eu fui entender essa ação, que ela explica nesse artigo que é você elevar as axilas, que isso expande essa elevação vertical, expande e eleva, abre o externo, e obviamente isso tem um impacto no sistema nervoso e no espiritual e no mental, no emocional, né? Então foi um caminho assim para entender essas abra as axilas do peito, né? Abre esse peitoral. E aí tem essa instrução, eu citei hoje o curso da Gayatri Ramesh, e ela mesmo dá essa instrução de elevar e baixar. E aí, né, já vi que isso é errado, então não sei, estou em dúvida. Mas eu faço isso, elevar e baixar. Então, o caminho que eu fiz para essa compreensão, eu também demorei bastante tempo, Michela. Isso. Eu aprendi. Então, a primeira coisa, eu aprendi isso, que a gente ergue. Se a gente não faz nada, a gente sobe aqui, né, e cola o ombro na orelha. Aí, o primeiro passo que eu aprendi também em Iyengar Yoga foi isso, fazer ele baixar. Mas se você observar, na hora que você baixa, você sente uma compressão lá no meio das costas. Você faz, não só anatomicamente não deve ser eficaz, mas você encolhe também as costas, né? Lá na região da lombar, na dorsal, você faz isso, ele espreme aqui atrás. Sim. Já dá para sentir, né? Então, esticar o máximo possível e girar a axila para frente. Porque você vê aqui, aí eu comecei... Não é baixar o ombro, é girar a axila. Eu aprendi desse... Você vê aqui. E aqui também, ó. Você vê. E eu tô com essa dúvida, acho que há anos. Ele tá com os braços para trás da cabeça. E aí eu me inspiro, né? Tem alguns professores que me inspiram. Eu fiz uma foto sua, já tem um tempo, talvez um ano, você fazendo esse movimento e não estava na mascaraça, não estava em Urdhva Hastasana. Você não pode ser, ela não pode estar errada, né? E aí tô com esse processo ainda para consolidar. Uma coisa que me chamou a atenção quando a gente estava fazendo aquele estudo que no final a gente acabou nem continuando do vídeo do Iyengar,
para mim me chamou muita atenção que era, mesmo no Adomuca e tal, que era para você, então, estender os braços, girar as axilas para baixo, e só então alongar mesmo, sabe? Só então ir para o limite, sei lá, né? Então, era uma coisa que... Porque, sei lá, às vezes a gente fica, mesmo no Adomuca, tentando, né, faz esse giro e fica meio aqui, né, não vai longe, né? Então, eu lembro que uma instrução que ele dava era essa, de primeiro entrar com os ombros na posição correta e depois alongar. Então, isso eu, só entrando nessa coisa que a Michela estava falando, eu acabei levando para todos esses asanas que a gente levanta o braço, sabe? É o primeiro levar afastado, aí a hora que chegou aqui, aí cresce. Depois que ele já está girado. Depois que ele girou, eu entendo desse jeito também, Silvia. É o que eu entendi, foi o caminho que eu fiz. Então, primeiro, a gente sabe que a gente tem que girar para frente, e aí estica no máximo. Então, primeiro gira, e aí você posiciona, a escápula está no lugar e a axila está virando. E aí você estica o máximo possível. Porque senão você acaba encolhendo lá atrás de novo. Ô, Lu, eu posso fazer essa ação com a ajuda das mãos também? Para trazer isso para frente, para trás, eu girar a mão. Isso quando você faz o Baddha Hastasana aqui, né? Então você pega o bíceps, você vai girando aqui, ó. Você faz isso. E com a outra mão você pega e gira o outro lado também. E passa. Ai, meu braço nem dá. Sim. Quando você faz a ação, como a Silvia estava falando do cachorro, primeiro aqui para depois você alongar, você dá uma estabilização para a cintura escapular também, né? Faz com que você tracione mais toda a coluna. Você estabiliza quando o braço está numa posição favorável. Exato. Depois estica, né? Essa estabilidade de não ficar no movimento, né? Na estabilidade. Chega. Ó, eu quero dizer que eu tô amando. Hoje é o dia do orgasmo, é isso que eu quero dizer, tá, meninas? Hoje é o dia do orgasmo. Como assim? A primeira coisa que eu vi no jornal hoje é o dia do orgasmo. Falei, bom, então tá. Só para lembrar. Vou mandar um livro que eu ganhei, PDF de orgasmos para vocês, pode deixar. Eu ganhei do Gustavo Ponce por causa do curso que eu fiz de Deep Balance. Vocês estão lembrando que a gente está gravando, né? Você vai cortar, né? Não sei cortar, não. Edição já. Silvia, olha como você fez, Silvia. Ai, gente. Ilu, obrigada, viu? Muito bom, muito obrigada. Obrigada. Amei também. Todas as dúvidas que eu sempre quis fazer assim com uma aula só para isso, eu falei, meu Deus, eu não posso perder isso. Aquilo que você sempre quis saber, eu consigo. Nunca teve coragem de perguntar. Era tudo que eu estava precisando nesse momento, assim, esse grupo de estudos. Amei, amei, amei. Eu tô tão feliz que eu vou trabalhar mandando todos os links que eu falei para vocês. Ô, gente, então, eu também tenho aquele textinho lá que eu fiz na pré-formação, e aí eu não sei para onde eu mando. Eu mando para 8 lições? Acho que sim. Tá, a gente não tem nada na nuvem, não, né, que possa... A gente tem aquele drive lá que a gente abriu quando foi o estudo da Lois. Uhum. Bom, tá bom, eu vou ver se eu consigo... É porque é um DocX, entendeu? DocX. Então... Talvez eu pudesse mudar o nome lá do drive da Lois, eu mudo o nome, coloco um nome 8 lições, alguma coisa assim, e a gente começa a abastecer ele também. Tá bom.
Tá, então, porque eu até abri agora no começo, mas eu pensei que desse para compartilhar. Não consigo, não tem mais nada na minha cabeça. Morreu. Michela, você pode mandar o nome da pessoa que você segue, que tem bastante indicações, Gayatri, qualquer coisa que você falou? Gayatri Ramesh. Vou mandar tudo que eu falei. Vou trabalhar agora, porque eu estou muito feliz. Muito bem. Agora? Posso fazer agora, já mando já para já tirar da frente aí as tarefas. Obrigada, hein? Valeu. Obrigada. Legal. Gratidão, Lu. Muito obrigada, viu? Tchau, meninas. Posso falar 2 minutinhos com você, sem gravar? Dá? Pode. Deixa eu desligar aqui já, então.